Olá, sétimo ano. Mais uma aulinha de inglês. Vamos dar uma rápida conferida, certo? Como a gente viu na aula passada, a forma negativa do presente contínuo, vamos dar uma breve olhada no interrogativo, certo? Para terminar o capítulo anterior, no caso, o capítulo 2. E depois passamos para a forma positiva lá no capítulo 3. Ok? Então, vamos lá. Na página 170, a gente vai dar a explicação do passado contínuo, ok? Na fórmula interrogativa. E fazermos apenas três itens, tá? Essas bolinhas amarelas façam apenas a 1, 2 e 3. A gente vai fazer. O restante não precisa não, tá? Então, vamos lá. Usamos o passado contínuo para falar de coisas que estavam acontecendo em dado momento do passado. Na forma interrogativa, usamos was e were, mais o sujeito, mais o verbo com ing. Observe. Were you studying yesterday morning? Você estava estudando ontem pela manhã? Ou were aqui, ó, antes do you, tá? Ele tá antes porque está na forma interrogativa, certo? Se fosse numa forma comum, na positiva ou na negativa, o you estaria na frente, tá? E a gente já sabe a nossa regrinha, né? Que o I, he, she, it, eu uso was. You, we, then, eu uso were, tá bom? Não esqueça. Então, é simples assim. Tá? É só trocar o pronome, o were na frente e o pronome atrás, certo? Fazer aquela troquinha que a gente sabe, que sempre a gente faz na forma interrogativa. Aí a resposta, você estava estudando ontem pela manhã? Sim, eu estava, ou não, eu não estava, ok? Então, vamos lá. A primeira perguntinha pede para que a gente organize. Ela está desorganizada. A primeira questão, a primeira bolinha. Tem you, play, were, computer games e last night. Então, vai ficar como? A frase fica assim, ó. Were you play computer games last night? Você estava jogando no computador ontem à noite? Essa é a resposta. Vamos para a segunda bolinha. Working was your teacher last Monday morning? Vamos lá. Como é que vai ficar essa frase? Fica assim, ó. Was your teacher morning last morning? Seu professor estava trabalhando de manhã na segunda-feira passada? Was your teacher work last Monday morning? Tá? Essa é a frase. Seu professor estava trabalhando de manhã na segunda-feira passada. A terceira bolinha é your best friend last Sunday morning sleep was. A resposta fica: seu melhor amigo estava dormindo pela manhã de domingo? Ou na manhã de domingo? Fica assim: was your best friend sleeping last Sunday morning? Ok? É só trocar, gente. Fazer aquela troquinha para formar um interrogativo. E show, tá? Só essas três bolinhas para fazer. Aqui a gente já dá um pulinho lá pro nosso capítulo 3. Na página 173, que vamos falar de histórias boas que a gente costumou ouvir. Até hoje a gente ouve. Então, passaremos logo para a biografia do Charles Dickens. A biografia tá um pouquinho mais completa no livro, tá? Mas aqui eu peguei só o principal dele, ó. Charles Dickens, 1812 a 1870. Foi um escritor inglês, autor dos romances David Copperfield e Oliver Twist e Christmas Carol. Entre outros, foi o mais popular e humano dos romancistas ingleses. Mestre do suspense, do humor sátiro e do horror. Retrata a Londres de sua época. E ele também tinha suas regalias. Ele foi recebido pela Rainha Vitória como um grande representante das letras inglesas. Tá?
Vamos para a página seguinte, falando de livros, falando de espécies de classificação, de gênero, como assim, se é um gênero romântico, se é aventura, se é detetive, se é ficção científica, se é drama, tá? A gente vai fazer o quê? Lá em cima, na 174, tem o seguinte, para você ligar tem umas passagens de livros ou nome de filme, tá? E você vai ligar para ver se é história, se é uma poesia, se é para criança, se é uma biografia, se é um romance, ok? Então vamos lá. O primeiro fala o seguinte, ó. Ficção científica. Aliás, eu vou ler da esquerda, da direita para a esquerda, tá? Eu vou ler o tema, se é uma passagem de livro ou nome de livro, alguma coisa. Da esquerda para a direita. O primeiro lá, ó. The Life of Senna. A vida de Senna é o quê? Liga lá para a biografia. Tá falando da biografia de Senna, tá? Da vida dele. The Fault in Your Stars. A falha em nossas estrelas. É o quê? É um romance, meu povo. Liga por romance, tá? O próximo, Little Red Riding Hood, Chapeuzinho Vermelho. Liga lá para Children's, que é infantil, para crianças. O próximo, As Aventuras de Sherlock Holmes, detetive, né? Liga lá para o detetive. A Ilha do Tesouro, você liga para ação e aventura, ok? O próximo, Grandes Expectativas. Liga lá por debaixo, novel, que também quer dizer romance. Mas o Grandes Expectativas liga lá por debaixo, ok? O próximo, 20 poemas de uma canção. 20 poemas e uma canção. Você liga para poeta, ela era um poema, ok? Poema. Próximo, Irlanda. Irlanda é viagem, travel, falando de viagem. E o Jurassic Park. Todo mundo já assistiu. Lá em cima, ficção científica. Depois do Jurassic Park tem Hamlet, que é a aldeia. Um grande sucesso de William Shakespeare. Hamlet é drama, tá? Liga pro drama. E no final, a Guerra Civil Espanhola, que fala de história. Pronto, só isso. Ligou, tá ligado, bonitinho, cheirosinho. Agora vamos lá para a parte de baixo, tá? Bons livros, boas experiências. Aqui onde tem um livro vermelho embaixo, a gente vai responder. De acordo com o áudio que não temos, mas vou ajudá-los a colocar V ou F. No caso, T de verdadeiro, que é true, ou F de false. Então, vamos lá. São 5. Max pensou que o livro era chato. Falso. Certo? Ele sempre achou o livro bom e é falso. A segunda, a parte favorita de Kate era a assustadora? Sim, ela gostava de um terror. Próxima, a parte favorita do Max foi quando Pipa encontrou Stella? Pipe encontrou Stella. Sim, verdade também. A tia de Stella era estranha? Também, sim. Próximo. Kate e Max gostaram de assistir no cinema os filmes baseados em livros? Falso. Eles não gostam de assistir. Então, como é que fica de cima para baixo? Fica F, T, 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 F. Ok? False, true, 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 false. Na página seguinte, na 175, vamos lá. Tem um áudio. Tem um diálogo exatamente da Kate e do Max, falando do livro que eles gostaram, do qual foi o livro, qual era a parte que eles gostavam e etc. O livro que eles estão lendo, vamos lá. Vamos o seguinte, temos que completar com o que falta. O livro que eles estão lendo é Grandes Expectativas. Também quero do Charles Dickens, se eu não estiver enganada. Mas vamos lá. Ok? São algumas palavras do Max e da Kate, que são... Acho que o Max fala 6 vezes. 6 falas do Max e 6 da Kate também. Vamos lá em cima. Então, Max, você está lendo um livro em inglês
Ele responde, sim, já estou na metade. Ela pergunta, e o que você acha, o que você pensa das grandes expectativas até agora? Então, a primeira coisa que você coloca na primeira linha que falta é o verbo pensar. Think. Ela pergunta, o que você pensa? Então, coloca think, tá? Que é o verbo pensar. O que você pensa, o que você acha, né? O que você acha, aliás, do filme. Aí você coloca think. Mais lá embaixo, acho incrível, um livro emocionante com muitos acontecimentos. Aí lá na voz da Kate, lá embaixo já. Legal, eu realmente gostei da parte em que ele encontra o ex-presidiário. Na segunda linha em branco, você coloca gostei, liked. Lembra que o passado termina em ed. Então, é liked, ela gostou, tá? Continuando, da parte que ele encontra o ex-prisioneiro, Pip estava andando sozinho e conheceu um ex-prisioneiro. Na terceira linha, em branco, você coloca happened. Ele conheceu. É de novo, porque passado. Não se preocupe, que depois eu vou voltar as linhas em branco e vou falar uma por uma, tá? Eu sei, aquilo foi realmente minha parte favorita, o Max. Foi a parte que eu conheci a Estela. Na próxima linha branca, você coloca was, tá? Que ele foi a parte realmente que ele gostou. O foi do passado, certo? Embaixo foi a parte que eu conheci. Foi também, was, de novo, que ele conheceu Estela. Pip estava com condições muito ruins com sua irmã quando conheceu a Estela. Então, coloca become na próxima linha em branco. Já de baixo, quando ele conheceu Estela, eles ficaram amigos e jogaram muitas vezes, frequentemente. Play it. Próxima linha, play it. Mas acho que a tia de Estela estava muito estranha. Embaixo. Ela estava estranha, where. Ela usava um vestido de noiva o tempo todo. Wear, usava, tá? Sim, isso foi realmente estranho. Isso foi was, realmente estranho. Eu acho que gostaria de assistir o filme com o Gray e o Ethan. Eu também gostaria de ver. Talvez possamos fingir ou sugerir ao nosso professor para assistir. E na próxima linha coloca Cold, que foi uma ideia muito genial que ela teve. Que boa ideia, uma ideia boa. Nós poderíamos assistir juntos e comparar os livros. Combinado, então, vamos falar com ele. Eles estavam combinando de assistir um filme juntos para falar dos livros e dos filmes que eles assistiram juntos. Então vamos lá, para não se enrolarem, pode ter parecido um pouco confuso. Eu vou falar de cima para baixo o que vocês têm que preencher nas linhas em branco do diálogo, ok? Então, vamos lá. Só do diálogo, até o final, que fala o Max, ok? Vamos lá. Think, na primeira linha, que é pensar ou achar. Na segunda linha, liked, que é gostou, ok? Na terceira linha, happened, que ele conheceu. Na outra linha, quarta, was, ele foi. Na quinta linha, was, também. Do lado de was tem meet, tá? Que eu tinha esquecido de falar, mas do lado de was tem meet. Mais embaixo, become, tá? Become, tornou-se, become. Embaixo do become, no comecinho, played. Depois do played, was. Muito estranha a tia dele, estava estranha. Depois de was tem were, tá? Ela usava o mesmo vestido o tempo todo. Depois de were, was. E depois de was tem lá embaixo cold, tá? Legal, ideia legal, cold. É isso. Então, para completar o diálogo são esses adjetivos, esses verbos que usamos, ok? Aqui embaixo, agora, tem assim,
Complete as sentenças usando as expressões do diálogo. A gente já pegou algumas expressões que estavam sublinhadas e colocamos aqui nessas duas bolinhas amarelas, ó. Eu estava conversando com os meus amigos quando o sino da escola tocou. Eu estava conversando, tá? Quando o sino da escola tocou. Então, você completa com was e when. Eu estava, when, quando, ok? Na bolinha amarela de baixo, nós estávamos nadando na piscina do clube quando começou a chover. Nós were, tá? Primeiro, nós estávamos quando, when, começou a chover, tá? Essa aqui é simplesinho e fácil. Agora, vamos falar um pouco das afirmativas, tá? Pronto, é isso. Das afirmativas aqui embaixo, ainda não 7.5, usamos o passado contínuo para falar de coisas que estavam acontecendo em dado momento no passado, quando outra coisa aconteceu. Observe, eu estava andando de bicicleta quando vi o meu amigo. Foi uma coisa que aconteceu dentro da outra. Ó. Ele estava andando de bicicleta quando viu o amigo dele. Ele viu o amigo enquanto estava andando de bicicleta. É uma coisa que aconteceu no momento que outra acontecia também. Tá? Olha a frase. Ó. Aqui, ó. Eu estava andando de bicicleta quando eu vi meu amigo, tá? Eu estava andando de bicicleta quando vi o meu amigo. Simples assim, é uma dentro da outra, tá? Já na página 176, ele pede para praticar um pouquinho na 176. O que a gente vai fazer nela? Lá em cima, vamos praticar e completar as sentenças com was, were, mais o ing, se possível, tá? Se precisar, você usa, se não... São quantas bolinhas a primeira questão? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 bolinhas, e não esqueçam. E para a gente preencher, os verbos estão em parêntese, tá? Cada parêntese a gente tem que colocar lá da maneirinha correta. Então, na primeira tem assim, ó. Dan estava andando com seu cachorro quando ele começou a latir. Quem latiu foi o cachorro, tá? Não foi o menino. Então, fica assim, ó. Na primeira linha, Dan was walking, estava caminhando, estava andando, was walking. Lá na segunda linha, started, quando ele começou a latir, ok? Na linha amarelinha de baixo, eles estavam jogando basquetebol quando quebrou sua perna. Então, coloca assim, they, que já tem, aí fica were play, eles estavam jogando. Were play. Broke, quando ele quebrou. Broke, ele quebrou a perna. Na terceira, Mia estava estudando para o teste quando sua irmã chegou. Mia was studying, ela estava estudando quando a sua irmã arrived, quando ela chegou. Próxima, vamos cá. Nós estávamos almoçando quando seu pai chamou, ou quando seu pai ligou, que é call, de ligação, de telefone, de chamada, tá? Então, coloca were having, were having called, quando ele chamou, called. E na última amarelinha, bolinha, tem. Eu estava lendo um livro quando a aula começou. I was reading. Eu estava lendo. Was reading. Lá no finalzinho. Started. Quando começou a aula. Tá? Essa segunda questão, não precisamos fazer a segunda. Aliás, eu não vou fazer porque é bem parecida com as que a gente já fez. Mas se você quiser tentar fazer, ótimo. É do mesmo estilo, só lembrando que was se usa em I, he, she e it, e were usa em you, we e then. Se você quiser fazer, é ótimo, mas não é obrigado a fazer a segunda questão. Ok? Terminando aqui embaixo, tem o que nas caixinhas amarelas, ó. Tem alguns nomes, agora,
conversa, projeto, escrever, amigo, conversando online e se preocupar. A gente tem que adequar a conversinha de mãe e filha colocando essas palavrinhas, ok? Tem assim, ó. Eu vou só ler o diálogo direto, depois eu completo junto com vocês. Eu não estava conversando, desculpa. Era você conversando com a sua amiga no seu celular? Não, mãe, eu não estava conversando com a Anne. Nós estávamos discutindo sobre o nosso projeto escolar. Posso te perguntar uma coisa? Claro, o que é, mãe? Bem, eu falei com seu professor e ele disse que você não escreveu a revisão do livro Grandes Expectativas. Não, mãe. Eu li e adorei. Não escrevi a resenha ainda, pois ainda tenho uma semana para terminar. Bem, nesse caso você precisa começar agora. Eu posso te ajudar? Bem, vou escrever sobre minha parte favorita, que não é apenas uma. Ok. Dê uma olhada no seu livro. Deixa eu dar uma olhada no seu livro. Vamos terminar logo esse trabalho. Pronto. Esse é o diálogo de mãe e filha. O que a gente vai fazer? Lá na primeira linha, você coloca chatting, que elas estavam conversando. Chat é conversar online, tá? Primeira linha, chat. Na segunda linha, friend. Ela estava conversando com a sua amiga. Na terceira linha, project. Sobre o projeto escolar. Na quarta linha, talking, ela estava conversando. Ela conversou com o professor, a mãe dela. Próxima linha, write. Ela escreveu o poema. Ela não escreveu, no caso, writing. Lá virando na 177, complete com war. Tá? Eu li. War. Eu li. Na próxima, coloca one. Que ela tinha uma semana ainda para fazer. Ok? E na última linha, coloca now. Então, é melhor você começar agora. Now. Ok? Então, ficamos por aqui, certo? Na próxima aula a gente continua aqui embaixo, certo? Que é o contínuo negativo. A gente continua depois. Não deixem de me mandar as tarefas. Não esqueçam do trabalho para a próxima semana. Ok? Vocês têm até a quarta, quinta-feira que vem para me entregar o trabalho na escola. Então, não deixem de fazer. Até a próxima aula. Bye!